qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, é um prazer tê-lo de volta. E qual é o tema da coluna hoje? Antes de mais nada, eu queria saudar os ouvintes da coluna e dar-lhes as boas-vindas nesse novo ano. Eu quero fazer 3 comentários muito rápidos sobre questões importantes que vão estar presentes durante o ano de 2020. A primeira questão se refere aos resultados que considero bastante positivos de uma pesquisa do Instituto Datafolha sobre a posição dos brasileiros em relação à democracia. Todos os resultados são muito positivos, mais de 2/3 dos entrevistados têm uma posição favorável à democracia quando comparada com opções autoritárias ou ditatoriais. As opções autoritárias ficaram em menos de 12%, né? O que significa que, considerando todos os aspectos recentes da política brasileira, há uma preservação da adesão à democracia. Isso confirma o que as minhas pesquisas que eu faço desde os anos 80 já tinham indicado. Quando olhamos ao longo do tempo, os brasileiros preferem a democracia. Uma coisa importante dessa pesquisa é que algumas perguntas faziam respeito a alternativas autoritárias que, se fossem escolhidas, negariam a adesão, a resposta à adesão à democracia. Na verdade, os entrevistados rejeitaram, por exemplo, o uso de tortura, a censura da mídia, a ideia de que o governo possa proibir partidos, fechar o Congresso, fechar sindicatos ou mesmo prender pessoas suspeitas sem autorização da Justiça. São todas indicações de que, além da adesão nominal, as pessoas preferem a democracia. O segundo aspecto importante a considerar para pensar o que vai ocorrer em 2020 é um certo balanço do governo Bolsonaro. Não é possível fazer isso de uma maneira muito rápida, muito curta, mas eu indicaria 3 aspectos. Primeiro, o governo Bolsonaro, em 2019, continuou muito ligado à retórica que está voltada para a estratégia de reeleição em 2022. Poucas medidas foram tomadas no sentido de implementar políticas públicas capazes de enfrentar os grandes problemas, por exemplo, como o desemprego. Teve áreas em que o governo ficou muito criticado, muito fragilizado, como na área das políticas ambientais, educação e mesmo política externa, né? Em terceiro lugar, um aspecto que tem que ser levado em consideração é que o governo Bolsonaro fez a opção de não formar uma coalizão no Congresso Nacional. Isso levou a várias derrotas, principalmente de medidas provisórias que foram propostas pelo governo para implementar algumas das suas proposições, como no caso das armas e mesmo no caso de algumas questões relativas a costumes, né? Houve, portanto, derrotas do governo que, num certo sentido, refletem a não formação de uma coalizão governativa baseada em partidos políticos. Professor Moisés, e qual seria o terceiro aspecto a ser avaliado? O terceiro ponto para considerar a respeito de 2020 é que esse é um ano de eleições municipais. Muito importante que os eleitores prestem atenção nas escolhas que podem fazer, num certo sentido, indicando ou apoio ao governo e os partidos que, num certo sentido, fazem coligação com o governo, ou, eventualmente, apoio aos partidos de oposição que querem marcar uma nova perspectiva para a política brasileira daqui para frente. Eu penso que esses temas todos podem, de alguma maneira, indicar questões que vão ser importantes e estarão presentes em todo este ano de 2020. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Estamos retornando com o nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: nova etapa nas relações entre o Brasil e a Índia. Embaixador, qual o balanço da viagem oficial de Bolsonaro à Índia? A visita do presidente Bolsonaro a Nova Delhi, como convidado para a festa nacional, que é o Dia da República, trouxe a perspectiva de uma nova
visão para a relação entre dois grandes países como o Brasil e a Índia. As relações entre os dois países são boas, mas distantes. E essa visita e o resultado dos encontros lá mantidos pode mostrar uma mudança importante com o fortalecimento dos laços econômicos e comerciais. O comércio do Brasil e a Índia não é muito elevado, ao redor de 7 bilhões de dólares nos dois sentidos. E houve a decisão de, pelo menos, dobrar esse número até 2022. Os investimentos também são pequenos. A Índia investe muito no Brasil, mais de 6 bilhões de dólares, mas o Brasil tem pouca presença lá, com quase 1 bilhão de dólares. Foram assinados, no final da visita, 15 acordos, o que mostra o grau de entrosamento e de interesse que existe entre os dois países. O primeiro e talvez mais importante, os dois primeiros mais importantes, o primeiro no agronegócio, com a possibilidade de acordos na área de bioenergia e a utilização crescente do etanol na Índia. Já há um mix com o petróleo para automóveis e a ideia é aumentar essa participação. E, por outro lado, há um crescente interesse na venda de petróleo do Brasil para a Índia, o que vai fazer com que o comércio aumente significativamente. Foi assinado também um acordo de facilitação de investimentos, um outro acordo importante que tem muita perspectiva a médio prazo, que é a cooperação na área da defesa. Foi assinado também um protocolo importante que pode facilitar o investimento para evitar bitributação. Previdência Social também teve um acordo. Está sendo discutido entre os dois países a possibilidade de um acordo que reduza a necessidade de visto para a imigração. O Brasil teria interesse nisso e deveria examinar a possibilidade de facilitar a vinda de imigrantes qualificados, sobretudo na área de tecnologia e na área de internet, onde os indianos têm uma grande qualificação. Foi firmado um plano de ação que vai regular essa nova fase, nova etapa da relação do Brasil com a Índia, e foi realizado também um grande encontro empresarial, em que os empresários dos dois lados diretamente puderam conversar e abrir possibilidades de negócios. É importante essa relação, inclusive por causa da presença dos dois no Banco dos BRICS, nos BRICS e na direção do Banco dos BRICS. O Brasil tem muito a aproveitar de financiamento dessa instituição. Foi discutida também pela primeira vez no governo, o que pode ser interpretado até como uma mudança na posição original, o entrosamento entre o Brasil e a Índia para o ingresso dos dois países numa reforma do Conselho de Segurança como membros permanentes desse Conselho, o que é um passo político importante. Foi discutido também a ação que o Brasil colocou contra a Índia na questão dos subsídios de açúcar. Os indianos pediram para que isso fosse retirado e o Brasil está examinando. Em resumo, a visita e os encontros empresariais e as perspectivas de novas áreas de cooperação abrem uma nova perspectiva para a relação econômica e comercial entre o Brasil e a Índia. Países como o Brasil e a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, têm muitas áreas de cooperação e de entrosamento. Esperemos que frutifiquem essas
esses entendimentos importantes realizados em Nova Delhi. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Bom dia, professor. Hoje a gente vai falar sobre o censo realizado pela Prefeitura de São Paulo em 2019, que foi lançado nessa semana e que confirmou que São Paulo é a cidade onde a população em situação de rua mais cresce no mundo. É isso, professor? Olha, isso é o que eu, inclusive, escrevi sobre esse censo, porque nós tivemos um crescimento nesses últimos 4 anos de aproximadamente quase 12% ao ano. É um crescimento realmente muito grande. Faz a gente lembrar os períodos de maior crescimento da população de São Paulo, naquela época que São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo. A população da população em situação de rua, ela cresceu de aproximadamente 15 mil para mais de 24 mil pessoas. E são dados ainda um tanto contestados por algumas organizações, como a Pop Rua, que é uma organização muito a vínculo com a Igreja Católica, que atua muito nessa área, que argumenta, inclusive, que o número seria maior, porque muitas ruas não teriam sido levantadas e também contesta comparando com os dados do Cadastro Único, porque o Cadastro Único do Brasil, que é feito pela própria Prefeitura, tem 33 mil pessoas cadastradas como população em situação de rua. O Cadastro Único é aquele que é utilizado para os programas sociais do governo. Então, tudo isso ainda nos leva até a achar que talvez seja um número maior do que esse, uma vez que a Prefeitura de São Paulo, desta vez inclusive, não fez um contrato que historicamente tem sido feito, contrato por dispensa de licitação com a FIP, que é uma fundação, inclusive com muitos vínculos, muitos professores ligados à USP, e que fez todos os anteriores levantamentos, inclusive desenvolvendo uma metodologia. E é necessário que essa metodologia fosse atualizada, e a Prefeitura resolveu fazer uma contratação de maneira, vamos dizer assim, por programa eletrônico, por menor preço, o FIP não participou, e tudo isso leva à conclusão de que pode haver algum tipo de erro nesse levantamento. De qualquer maneira, foi muito importante se fazer, muito importante conhecer essa realidade mais atualizada, confirma o crescimento que a gente vê nas ruas, porque as ruas do centro estão coalhadas de pessoas, numa situação muito degradante, desqualificando a cidade, que nós não podemos admitir que essa situação continue, porque se continuar nesse crescimento, em mais 5 anos nós vamos ter aí quase 50 mil pessoas nas ruas de São Paulo, e realmente não é isso que a gente espera de uma cidade como São Paulo, que é a maior cidade brasileira, com PIB, com tantas oportunidades, e a gente vê tantas pessoas nessa situação degradante. E qual que é a sua opinião sobre as ações para reverter essa situação? Olha, eu acho que a Prefeitura tem mostrado preocupação com o tema, Eu acho até realizar o censo agora, aliás, era obrigação legal, ter feito em 2017, mas vamos lá, se fizer o censo, está anunciando algumas iniciativas, mas eu acho que são muito tímidas. Por exemplo, o atendimento integral, que significa retirar as pessoas da rua, com tratamento integral, ou seja, acolhimento, reinserção no trabalho, conseguir habitação, tudo isso está restrito a 100 pessoas. Então é um estudo piloto, mas ainda eu acho muito restrito, porque esse problema requer uma ação de maior intensidade. Também a abertura de vagas em repúblicas. Repúblicas seriam casas com número pequeno de pessoas em situação de rua para promover uma reinserção dessas pessoas na habitação e em seguida no trabalho, e o número previsto é apenas de 2.000 vagas, o que eu também acho um número muito restrito. Então, eu não vejo aí que a questão hoje na Prefeitura tem aquele espírito de urgência, de necessidade, de prioridade que precisaria ter. Eu considero que isso abala a própria autoestima dos paulistanos e requeriria uma maior prioridade, uma maior ação emergencial por parte da Prefeitura. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki. A coluna Cotidiano na Metrópole agora vai ao ar às 10 horas, toda quinta-feira, na Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Doutor João Paulo Lotufo, como é que está essa questão da polarização da maconha no Brasil, hein? Então, a gente tem um grupo que é favorável à liberação da maconha e um grupo que é contra a liberação da maconha. E o governo também polariza um pouco essa questão. Veja, nós não podemos negar que o canabidiol, que é produzido da maconha, ele tem o seu efeito benéfico. Isso não dá para negar.
E não podemos negar também que a maconha fumada, ela tem problemas de saúde bastante graves. Então, quem é a favor do uso do canabidiol precisa separar o canabidiol da maconha liberada, porque senão a gente não chega num acordo. O próprio governo proibiu a plantação de maconha pelos laboratórios que produziriam o canabidiol aqui no Brasil. Então o canabidiol tem que ser importado. Essa polarização é muito ruim. Mas do lado da saúde também, nós não podemos negar que cada vez mais nós estamos tendo mais surto psicótico ligado à maconha, ao uso da maconha. Não ao canabidiol, mas ao uso da maconha fumada. Doutor Lotufo, como é que está essa questão dos surtos psicóticos na Europa? Então, por exemplo, um trabalho publicado o ano passado mostra que cresceu em Portugal, onde houve uma certa liberação do uso de droga, um aumento do consumo, cresceu 30 vezes em Portugal o surto psicótico. Em 15 anos, em Portugal, aumentou 30 vezes em hospitais públicos o problema de surto psicótico lá. Foram 3.233 internações, entre 2000 e 2015, 90% sexo masculino. Então, a hospitalização associada ao uso de cannabis lá passou de 20 casos para 588 casos em 2015. O custo de cada internação é de 3.500 euros, seriam quase 16 mil reais. Então, isso está acontecendo, não podemos negar isso também. E Amsterdã e Londres também aumentaram em 50% e 30%, respectivamente, a internação por surto psicótico. 901 pacientes na Europa e um trabalho aí com 901 pacientes na Europa e também pela USP, foram 11 instituições que fizeram esse trabalho, notou o aumento de surtos que ele está relacionado a uma concentração de THC superior a 10%. E, logicamente, as políticas públicas de saúde levam muito tempo para mudar quando existem evidências. Então, nós temos uma evidência do aumento do surto psicótico pelo uso da maconha. Só que a coisa caminha muito lenta. Você veja o cigarro, demoramos 30 anos aí para diminuir o cigarro, e a maconha talvez vá acontecer a mesma coisa. Então, acho que essa polarização nós temos que sentar e discutir. Não há dúvida de que o canabidiol tem efeitos benéficos em algumas situações. E não há dúvida de que a maconha fumada aumenta o surto psicótico e muitas vezes essa doença é irreversível. Nós temos que sentar e discutir academicamente para chegar a uma conclusão de talvez liberar o canabidiol no Brasil. Já está liberado pela Anvisa, mas não é produzido aqui, então ele é muito caro. E temos que fazer campanhas de prevenção para orientar a população do risco do uso da maconha. É isso que o projeto do Dr. Bartô pensa e é isso que a gente tem feito. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Doutor Alberto do Amaral, vamos conversar um pouquinho sobre esse coronavírus e a globalização? O coronavírus é um vírus que surgiu na China e já infectou milhares de pessoas. Tem sido muito discutido sob o ponto de vista científico, mas tem sido pouco discutido sob o ângulo da globalização. Do ponto de vista científico, todos já sabem que há certos vírus que circulam entre aves e animais e, às vezes, pela interação entre os homens e os animais e as aves, esses vírus podem ser transmitidos. O que é de novo, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista da globalização no coronavírus? A primeira questão importante a salientar é que nós vivemos num mundo globalizado. O que é o mundo globalizado? O mundo globalizado é aquele que se caracteriza por uma compressão do espaço e do tempo. Ou seja, o espaço e o tempo passam a ter uma menor importância nas relações sociais individuais, seja no plano nacional, seja no plano regional, seja no plano mundial, o que é mais importante.
Ou seja, as pessoas viajam de um continente para o outro, de um país para o outro, há cadeias produtivas que são organizadas ao redor do mundo, e essas viagens promovem aquilo que na antiguidade, na Idade Média e mesmo durante boa parte da Idade Moderna era quase impossível, a transmissão vertiginosa do vírus, o que está acontecendo com o coronavírus, que já atingiu vários países e certamente terá uma proporção ainda muito maior. Então, essa é a primeira conexão entre globalização e coronavírus. A globalização provoca uma mudança sem precedentes das relações sociais ao longo do espaço e do tempo, e as relações sociais tendem a potencializar a capacidade de transmissão do vírus, assim como tende a potencializar a capacidade das interações sociais, econômicas, políticas e culturais ao longo do tempo. Professor, e esse coronavírus tem alguma ligação com o meio ambiente? Tem uma grande ligação com o meio ambiente. Nós vivemos numa época de uma profunda devastação do meio ambiente e um desrespeito das fronteiras naturais entre o homem e o meio ambiente. É justamente esse avanço das fronteiras entre o homem e o meio ambiente que propiciou que o contato humano com certos vírus que são próprios das relações entre animais e aves se transmitisse para os seres humanos. Então nós estamos diante aqui de uma relação também indissociável, intrínseca, entre a destruição do meio ambiente, entre a superação das fronteiras que tradicionalmente existiram entre o homem e o ambiente e a capacidade que certas bactérias desconhecidas possam afetar as relações humanas. Então isso é um grande alerta para a humanidade, para que tome providências urgentes. Esses alertas já foram dados por ocasião da Conferência da ONU do ano passado, da Conferência de Davos este ano, sobre a necessidade de proteção do meio ambiente. É claro que a proteção do meio ambiente é absolutamente necessária e uma das condições fundamentais para evitar a propagação do coronavírus. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.